Boa noite, amigos. Mais um estudo de regras. Você que assiste apenas os 15 primeiros segundos, já se inscreve no canal e dá um like no vídeo. Hoje temos bons vídeos, hein? Casa semi-cheia, a ilustre presença do atribulado Pedro Barros. Atribulado Pedro Barros. Temos Felipe Oliveira. Quem mais nós temos aqui? Pra você ver como é que hoje está estrelado o nosso Felipe céu. Ferreira. Mas o Felipe Ferreira, ele não tem TV a cabo, né? Então, Cara, aí é o Abner sem fazer trança. o Abner sem fazer trança. Essa foi foda mesmo. E hoje eu tô com a camisa do Paraná Clube, que eu ganhei de presente do Abner. Obrigado, Abner, aí pelo presente, tá? Pô, e vou falar uma coisa, tá? Tava rolando aqui pra baixo um monte de gente confirmada no estudo. Cara, nunca entra. Eu vou tirar todo mundo, sabia? Eu vou deixar, tipo, 15 pessoas no convite do estudo. Faz uma vez por mês uma limpa. É, Não apareceu no mês, não rodou. sei. É tipo, não, eu vou no estudo direto, pô. Eu tô até na lista. Mas vamos lá. Cara, tivemos bons lances de tanto no Pinhão Bowl quanto no Sampa Bowl, mas antes eu vou trazer um spoiler aqui, porque eu sinto falta um pouco da época quando a gente trazia uma novidade no estudo, né? E aí, sabe qual é a novidade que eu vou trazer hoje? Você quer... Fair Cat Kick. Não, não é para tanto. Ainda não. Não é tão pesado. A novidade que eu vou trazer hoje são os jogos que a Superliga, no caso eu e Jean-Pierre Soares, vamos escalar na fase regular do campeonato, ok? Pode ser que, se tiver algum interesse televisivo em algum jogo, a gente pegue também, mas, a princípio, esses são os jogos, tá? Rio Preto Vailers e Rondonópolis Hawks pelo Centro-Oeste, tá? Não vou falar a data porque a tabela não vazou, mas vou falar só os jogos que a gente vai pegar. Spectros e Mariners, clássico. Spartans e Locomotiva. Bravos e Soldiers. Vasco e Spartans. Mariners e Cavalaria. Cavalaria e Spectros. Timborrex e Curitiba Crocodiles. E Tubarões do Cerrado e Rio Preto Vailers. Tá? Guilherme, como é que você chegou nessa lista? Eu quis. Essa é a resposta que eu posso dar. Eu quis, falei com os diretores locais e aí saiu essa lista, tá? Lembrando que playoff também é uma escala feita pela Superliga. Questões administrativas continuam com cada estado, tá? Tipo deslocamento, essas coisas assim, beleza? Mas vai ser um ano bem divertido, né? Isso o resto dos jogos ele é escalado pelos diretores locais. Então, se você, em algum momento, né, fala assim, por que eu não estou sendo escalado? Cobre o seu diretor local, tá? E esse ano a gente tem as análises também, né? Isso é um ponto legal que eu queria falar, agora que eu citei as análises. As análises são dos 104 jogos, se eu não me engano, da primeira divisão, e apenas da primeira divisão. Guilherme, se eu não apitar a primeira divisão, se eu não apitar a segunda divisão, não apito a primeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não misture lé com cré. Guilherme, por que os avaliadores eles são anônimos? Tá? Por quê? Eu não acho ainda, e como é nosso primeiro ano, que a nossa comunidade de arbitragem tem maturidade para receber um feedback e não ir cobrar a pessoa ou entender que aquilo é um feedback pessoal e não profissional como árbitro. Se eu ver que a galera está respondendo bem, do tipo, pegando feedback e evoluindo, eu libero o nome dos avaliadores, mas não libero qual jogo que eles avaliaram, beleza? Ponto importante, os avaliadores não escolhem o jogo e o jogo cai para eles randomicamente. Eu não sei qual jogo cada avaliador pegou, também para não ter essa questão de eu perguntar a um avaliador ou uma avaliadora por que essa pessoa deu tal nota. Outro ponto, os avaliadores não sabem quem são os outros avaliadores. Isso é um ponto importante.
Entre os avaliadores tem árbitros em atividade no Brasil, árbitros aposentados ou inativos no Brasil, árbitros de NCAA e árbitros de NFL. Guilherme, então eu já sei quem são. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Então, assim, eu estou fazendo isso e, assim, todas as pessoas que foram convidadas a serem avaliadores farão esse trabalho gratuitamente. Não terão nada em troca a não ser a colaboração em fazer uma arbitragem melhor no Brasil. Ok? Ponto mais do que importante. As escalas, elas terão são usadas essas notas da Superliga para as escalas, mas pode ser que, por uma questão logística, porque nós estamos no Brasil e a gente não tem dinheiro infinito na arbitragem, possa ser usado outros critérios além da nota para as escalas que eu vou fazer, ou o diretor local vai fazer. Para mim não tem problema, tá? Acho que é isso, tá? Se eu não esqueci de nada, depois no final, se alguém tiver alguma dúvida sobre a avaliação, a gente conversa aqui um pouquinho também, tá? Mas o grande objetivo é que a gente faça uma comunidade melhor. E assim, se você é árbitro, árbitra e já tá puto com a avaliação antes de você ver a tua nota, talvez você tenha que fazer um trabalho de autoavaliação e pensar assim, poxa, será que com essa nota eu consigo melhorar? Ou eu vou achar que estão me perseguindo? Porque é isso que vai acontecer na maioria das pessoas que não estão pegando a nota para evoluir, tá? Inclusive, eu agradeço muito o Pedro Barros por ter compartilhado com a gente o tipo de análise que ele fazia na PAEFA, que fez muito sentido para o que a gente queria fazer aqui no Brasil também. Então, o padrão é o mesmo, mas com algumas diferenças de avaliação lá nos critérios. A gente vai compartilhar os critérios com vocês também. E aí, quando eu falo a gente, é eu e Jean como Superliga. Beleza? Vamos para Pô, os deixa eu vídeos. só falar uma coisa, Gui. Você quer se defender? Não, não quero defender, não. Brincadeira, Eu falei. só quero dizer que eu tô empolgado para essa fase, porque isso vai tirar um pouco da carga também minha, né? Porque eu avaliava os jogos de São Paulo. Nós vamos sim basear a análise de algumas escalas nas avaliações que vierem de São Paulo. E eu tenho uma dúvida. Nos Estados Unidos, as pessoas sabem também quem é a pessoa que avaliou ela nos jogos, porque eu Aham. não sei como que é esse sistema lá. Tá, lá eles sabem quem são os avaliadores porque tem um pequeno grupo de avaliadores na conferência, tá? E eles, cara, eles avaliam menos coisas do que a gente vai avaliar. Eles avaliam, assim, se a chamada foi boa ou foi ruim, tipo, eles têm uma parada que eu não sei com quem eu já falei isso, mas eles têm muito o negócio do eye test. Foi uma coisa que o Brandon, o Daniel e o Nate falaram muito aqui, e lá é uma parada que acontece muito, que é o seguinte, cara, vou fazer um parênteses, tá, Pedrão, para pegar esse teu gancho aí que foi muito bom. Um árbitro falou para mim assim, Guilherme, uma vez eu fui num jogo de high school porque me falaram que ia ter uma equipe boa e eu queria recomendar árbitros para a conferência do local que eu moro. Não vou falar quem é o árbitro, não vou falar qual é o local. Ele chegou lá e ele nunca avisa quando ele vai num jogo, mas ele é um cara que sempre traz muitos árbitros pro college, né? Tanto conferências menores quanto conferências médio-grande, né? E aí ele falou assim, eu cheguei num jogo e tinha um line judge que me falaram que ele era muito brabo, e aí eu não lembro se era line judge ou head line judge lá para eles, né? E aí ele falou assim, eu cheguei lá, o cara fez um primeiro tempo todo cagado, mas cagado assim, preguiça para dar spot, preguiça para sinalizar, preguiça para repor a bola, preguiça para tudo. E ele falou que quando ele chegou no vestiário e cumprimentou, ele falou assim, opa, beleza, todo mundo ficou assim, caraca, o cara tá aí. Falando que o cara fez um segundo tempo tipo de Super Bowl. E aí ele falou assim, o que eu tô olhando é, se esse cara, ele não tem uma automotivação de fazer um primeiro tempo bom, sem saber que tem alguém olhando ele, cara, ele não merece estar no próximo nível. Não é porque eu tô aqui e vi ele fazendo um bom segundo tempo. É sobre como você aproveita. E aí, uma coisa que todo mundo falou lá, todo mundo acha que é escalado no jogo grande porque é bom. Mas você é escalado no jogo grande, você é escalado na final, pelo jeito que você apitou Piraporinha contra Petrópolis Wolves.
Entendeu? Não é sobre como você apita o Crocodiles e Rex. Esse jogo você já tem que estar bem há muito tempo. E isso é como você vai pegar toda a repetição no final do jogo ruim. Ai, mas aí... Cara, você pode ver, todo jogo que eu apito e alguém vai ajoelhar, eu dou o spot na joelhada. Eu dou spot na joelhada. É mais uma repetição. É mais uma repetição. Ah, ele vai ajoelhar 3 vezes, eu vou dar spot 3 vezes. Que é mais uma repetição. E é isso que os caras eles veem no nosso jogo. E é isso que eu vou ver no jogo das pessoas. Porra, o cara ele tá todo preguiçoso, ele não dá um sinal de timeout. Sabe o que ele vai fazer? Pô, os caras estão me perseguindo. Não, mas você não sinaliza, você não ajuda a repor bola, você não faz nada. Poxa, você quer que eu te coloque num jogo grande sem colaborar com nada? Sem acertar uma aplicação? Sem colaborar numa aplicação? Deixando tua equipe se foder? Não acho que esse seja o jeito, tá? Mas eles analisam pouca coisa lá. É tipo, 170 jogadas, eles colocam um comentário em 5, 6. Teve uma que eu vi do Fred uma vez que tava assim, delay of game. Aí tá assim, good call. Tipo, caralho, se ele não acertar isso, vai acertar o que exatamente, né? O Keith contou isso, né? Que teve um correct call de um cara que ele estava errando sempre, porque eles queriam que ele corrigisse um processo que era olhar o zero, olhar o snap e só ir jogar. E aí o cara tava sempre olhava o zero e já jogava, e o snap estava iminente. Aham, E aí quando ele acertou, o avaliador colocou o CC, tipo, great call, alguma coisa sim, assim. foda. Bom, bora lá então? Pedrão, respondi tua pergunta depois da volta que eu dei? Respondeu, obrigado. Tamo junto. E só para clarificar um negócio aqui. Eu falei que ia diminuir minha carga em relação às avaliações, né? Porque aí eu vou dedicar meu tempo agora a outras coisas, né? A diretoria de FA. Perfeito. Boa. Tamo junto. Pô, antes de você rodar o vídeo, Ah, eu abri rápido o primeiro vídeo do São Paulo, assim. Aí eu fiquei, que marca é Solinka? Eu demorei muito pra entender que era a jarda entender que o 50. meio era 50. É foda. Acontece. Foda Acontece ser na essas família. coisas. É raro, Solinho. né? É raro. Perfeito. Cara, vamos lá. Lá no topo do vídeo, a gente vai ter uma ação no wideout. Tá? Vamos ver se vai rodar legal. Se não rodar legal, a gente. Vou chamar o Scoff para 2 jogadas. Pode ser, Scoff, começando por essa. Claro. É, O relapso Theo Schneider não tá, não? Ainda não não, chegou? ele falou que tá clinicando crianças. Putz, 2026 o cara trabalhando, é foda, né? lamentável. Essa hora da noite, né? Bom, Acho que dá bora. pra trazer um pouquinho até do debate que eu tive com o Sim. Theo em relação a isso aqui nessa jogada, né? Lá no topo do vídeo, tá? O cornerback tá marcando em zona, vai sair o passe, ele meio que entra na frente do recebedor e o passe é incompleto. Scoff, vou conduzir o teu processo aí, pode ser? Aham. Primeira coisa, tá? Esteticamente, tá? Esteticamente, antes da gente começar tudo, pra você, esteticamente é uma falta? Carinha de falta. Tem a estética ali. De um cutoff, É um né? cut-off. Eu acho que no primeiro momento teria uma conversa. A gente tem falado muito dessa coisa de ver a história completa, né? Talvez fosse uma flag ali do Deep Wing sozinho nesse lance, no momento, mas num primeiro momento tem, assim, toda a carinha ali, a estética de um cut-off. Sim. Como é que funcionaria o teu processo como Deep Wing para avaliar essa ação, tá? Tem um primeiro ponto que é bem crítico, é entender quem inicia o contato ou não, entender se o recebedor ele vai atrás desse contato ou se ele realmente está ali tentando, por exemplo, fazer um release para correr a rota dele. Um ponto que eu até conversei com o Theo esse era um lance que o Endzone View seria determinante para a gente, porque Sim. quando a gente vê esse cara ele realmente parece que tá indo só fazer o release para quebrar por fora, e aí calha do defensor ficar meio que na frente dele, né? Como é que você. Vamos lá. A justificativa do passe recepcionável nesse lance aqui, por ser um passe longo, você acha que ele se encaixa nessa vertente de cutoff? Não, tem um ponto que é bem legal, não lembro se você falou na semana passada, não é a FAMAS que eu estava assistindo esses dias, que é essa ideia do corte, a gente sempre pensar onde o jogador estaria se ele não tivesse sido interferido, né?
E dá para ver que tem uma progressão. O QB lança essa bola num ponto ali da progressão. A ideia do irrecepcionável a gente tem que tirar um pouquinho da mente, porque é muito aquela coisa de o QB tá quase, sabe, se livrando da bola, é um passe realmente inalcançável. Aqui eu acho que é bem de boa. A bola cai o quê? Umas 3, 4 jardas à frente de Aham. onde ele tá sofrendo a DPI, né? Sendo Uhum. obstruído. Exatamente. E assim, eu não compro muito a ideia de quando, porque é irrecepcionável. Cara, para ser recepcionável tem que ser uma coisa do tipo grosseira, né? E quando eu vi essa jogada a primeira vez, até no campo eu só vi o final, tá? Tipo, eu tava olhando minha chave, do nada Ainda eu olhei. bem, né? É. E aí eu fiquei assim, cara, fiquei com a sensação de cut-off. Tipo, muito longe, dois caras se esbarraram, cut-off. E aí, tipo, beleza, a gente não chamou, sabe? Mas é o que a gente tem falado, cara, não me importa se acertamos ou erramos, tá? Me importa o fato de que o nosso processo tem que ser redondo, sabe? Então, tipo, Uhum. o cara que começa na chave inicial do Deep Wing, ele vai até o final na chave inicial, tá? Tem um ponto que é bem legal aqui também, Gui, que eu acho que é importante falar, que o trabalho do Deep Wing, do side edge nesse lance é bem interessante, porque ele tá numa distância ali, umas 20 jardas mais ou menos, Uhum. ele lê a jogada vindo, ele se antecipa, então ele tá em posição de conseguir ter uma visão aberta também. A Aham. gente tenho visto muitos jogos esse ano e eu acho que a galera tá entendendo muito errado a ideia do ser mais estático. Não é necessariamente, não legalizou ser batido, não, galera. É Aham. basicamente você reagir com mais propósito em relação à jogada. Vamos supor que esses dois jogadores subam para disputar a bola. O side judge está numa distância ali de umas 10 jardas, por exemplo, que ele vai poder definir muito bem se isso aqui é um catch no catch. Se for um passe, por exemplo, que ataca a lateral, ele consegue decidir se esse cara está com o pé dentro de campo e tal. Ele está numa distância segura para isso, né? Inclusive, se o jogador recebesse e esticasse essa jogada, né? Fosse uma big play, efetivamente. Sim. Perfeito. Tem mais algum ponto que a gente pode trazer nessa jogada? É bem não ortodoxo, né? O cut-off ali. Porque eu estava até comentando, porque o jogador de ataque meio que faz o release para fora, e aí calha de o defensor também virar para aquele lado. Então, assim, eu acho que é o tipo de lance que a gente ouviria muito do time reclamando: o que eu deveria fazer? Aí é abrir o caminho, é manter a guia, mas de fato ele obstrui o jogador, né? Ele gera essa restrição para que o jogador não siga na rota dele, desimpedido. Boa. Alguém tem alguma dúvida nessa jogada? Amigos da mesa? Boa. Scoff, você permanece aí na mesa? Essa é aquela que você Essa jogada aqui. eu não vi antes, vai ser inédito, porque eu ainda não Ah, assisti o São Paulo. temos um quads aqui do lado esquerdo, com 4 recebedores. Tá sendo o 88 apenas ele como inelegível. Beleza? Porque ele tá na linha. Tá bom? Tá bom, tá. Esse cara aqui tá na linha, então ele é um elegível na ponta da linha. Na ponta, E esses caras aqui são jogadores no backfield, são tanto que backs. com 2 aqui no backfield a gente tem 4, tá? Caraca, QI já tá queimando a mufa, né? Você, numa quads aqui, considerando que você tem 2 jogadores em prés, o que você faz? Eu vou estar olhando meio que em bloco. Eu vou estar provavelmente olhando o 17 e o 33 aqui um pouco mais aberto o meu ângulo, porque o 33 até não diria que ele tá free of fall, não, mas o 17 tá, pô, Sim, bem chance de uma falta ali, né? perfeito. E o manual fala, né? Pegar o 3 e o 4 de uma formação com quads, né? Isso E, aí. e essa não é uma formação incomum, né? Porque eles têm espaçamento, eles não precisam, a gente não precisa esperar o tal do declare, né? Esperar eles se Sim, declararem. é. E tem um lance também, cara, que é tipo,
Vou te ser sincero, eu acho que isso já entra um pouco de consciência nossa no jogo. Quando eu vejo 4 alinhados de um lado, assim, eu já sei que o outro lado tá sem um, eu vou esperar um motion de algum deles. Que no caso aqui Aham. na jogada eu acho que nem vai sair, né? Vai ter um running back fazendo motion. Só de Tá. sacanagem. Mas eu já estaria meio que no alerta de que um desses dois caras aqui, que provavelmente, né, os dois de dentro, 17 ou 33, Aham. poderia entrar num motion, eu já estaria ligado nisso também. Boa. Só Porque uma aí ele vira minha pergunta, chave, né? Vou ter que acompanhar ele ao longo do motion também. Boa. uma pergunta da linha aí Fala, Rafa. para quem tem mais experiência com fazer o fundo do campo. Vocês vão ter uma ideia, ou vão pensar em algum desses 4 ser inelegível já, ou vão querer essa comunicação da linha para ajudar? Ó, o número 88 é inelegível? Cara, eu vou muito provavelmente esperar de vocês. E aí, essa é a minha pergunta. É bom numa situação dessa, eu como Wing, assim que eu leio a formação, abrir no rádio, ó, Sim. 88 na linha é inelegível. Eu acho É. uma ótima. Se for Inclu- com rádio, né? É uma ótima, Rafa, e eu vou falar uma coisa que você me deu um alerta que eu acho que é um ponto de melhoria pra mim. Quando eu falei no rádio, eu me comuniquei só com o meu down judge. Eu não me comuniquei com o meu fundo. Eu só falei assim, tem 2 da linha do meu lado. Vocês do fundo não sabem quem são os 2 na linha, tá? Ainda mais que esses caras aqui estão meio tight, sabe? Estão meio apertado com a formação. E Então, a gente não tem, assim, esse era um campo, por exemplo, era uma final de campeonato até que estava bem marcado e tal, mas não é aquela clareza quando a gente está vendo lá de trás quem tá na linha e quem não tá. perfeito. E aqui, ó, olha a ação no 17, tá? Primeira coisa, ó, o 33 veio pra dentro e o 17 vai no mais lente. O 4 vai pra dentro e o 88 ele faz uma fake bubble aqui, né? Porque ele não vai receber um passe pra frente. Ele só vai chamar atenção. E aí tem o passe no 17 ali. Com uma carinha danada de hook and turn, né? É. Mas assim, na hora, cara, vou te falar, eu comi bola. Porque eu parei de olhar o 88, olhei o 17 e fiquei em dúvida se o 17 era inelegível. Porque eu falei, cara, como teve o pump fake e a gente tava na jarda 3 e esse cara tava na linha de gol, eu fiquei pensando, caraca, será que esse cara é o inelegível e ele tava no downfield? Que ó, tem o pump fake. E aí, beleza. Aí saiu a bola e tal. Processo das etapas. Aí eu chamei o Juliano como back. Eu falei, cara, você viu essa ação? Ele, não tive falta nenhuma. Eu falei assim, pô, mas tu viu se o 17 ele era o cara mais de dentro? Aí ele falou, não. Aí eu falei, puta, cara, eu não vou chamar um IDP aqui sem ter 100% de certeza. Né? E ainda bem que você não fez, no fim das Ainda bem, ainda bem. Às vezes Nossa Senhora da Mecânica ajuda muito quem trabalha, né? Aí o outro ponto de identificar por número, né? Antes de ter essa leitura e já ter, como se tivesse comunicado, uma que teria mais alguém para ajudar a lembrar o número, teria o número do cara, em vez de só Com certeza. uma imagem visual de quem era o inelegível, né? Exatamente. Bem bom, né? Bem bom. Pô, muito bom esse lance, tá? Esse lance é muito bom. Mas que desenho esquisito de jogada, né? Porque o 33, ele tem 2 caras fazendo como se fosse um bubble. E dois E caras 2 caras. Será que eles acharam que o 33 estava inelegível? Acho que não, porque as 2 vezes que eles rodaram essa formação anteriormente, eles rodaram uma corrida. E toda vez que alguém coloca eu tenho que mudar essa mentalidade, que toda vez que alguém coloca um inelegível, um elegível encoberto, eu já penso, vai ser corrida. Na verdade, eu tenho que pensar, vai ser passe. Porque aí é mais comum que seja corrida do que seja passe. Ainda mais para essa questão do número que o Rafa Sim. falou. Pô, eu acho que esse processo que o Rafa falou aí seria salvador, tá? Salvador. Para todos nós, inclusive a gente no fundo, porque a gente teve muito debate no ano passado, não sei se você vai lembrar, sobre esse tipo de situação, de às vezes a gente, se a gente conversa e joga uma flag atrasada, ou joga uma flag e depois vai conversar e qualquer coisa tira. E aí a gente, porque, por exemplo, numa situação dessa, a gente não saberia se esse cara é um inelegível ou não, né? Sim. Eu achei foda essa. Eu achei complexa essa chamada. Muito né? boa. Muito boa. E é inconclusivo ali se tem uma DPI ou não, né? Eu acho que, cara, eu acho que é bang bang ali. A bola chega, é o mesmo momento que tem o contato, então eu ia don't trouble, trouble, né? Não, trouble.
Bora lá. Cara, teve um lance aqui, na hora eu nem me liguei, só revisando o vídeo que eu fiquei mais atento a isso, né? Primeiro, esse quarterback do Ponta Grossa Phantoms, ele é muito rápido. E esse moleque teve uma hora que ele correu pra cima de mim no jogo. Eu falei assim, cara, você quer me matar, pô? Tipo, eu deixei você passar e você correu pra cima de mim? E aí ele, pô, foi mal, foi mal, foi mal. E ele é muito rápido, né? E aí rolou isso aqui, ó. Ele vai cair em cima do defensor e vai perder o controle da bola, tá? E aí, na sequência, ele recupera, beleza? E aí, eu e o João, a gente deu como maior avanço no ponto da. Deu maior avanço no ponto do maior avanço. Aqui, você vai ver no lance que o Filipão ele tem a beanbag por fumble, tá? O certo aqui pra gente, cara, teria sido administrar isso aqui como um fumble durante um apito inadvertido durante um fumble, tá? E, e aí, assim, óbvio, né? Se a gente tem certeza que o apito foi ali, né? E aí tem a recuperação, então o certo seria a gente dar a bola no ponto da recuperação, terceira descida, tá? Porque foi uma recuperação clara e imediata após o apito, né? Mas foi uma parada que a gente conversou no vestiário e eu nem sabia que o Filipão estava se referindo a isso lá na hora, que era sobre ter calma, porque às vezes o cara cai em cima do outro cara e ele ainda está avançando, ele não tá down by rule e isso é uma coisa importante, tá? Na nossa regra não tem down by contact, é sempre down by rule, né? Então se você fala down by contact em 2026, a gente tem que dar uma repensada nisso, né? E aí, cara, a gente deveria ter ido para um momento ali. Guilherme, o apito foi antes do fumble. Aí a gente teria que ser basicamente ou o cara aceita a descida ou repetir a descida, né? Mas se não fosse tão claro ali, né, essa parte do fumble, beleza? Fala, Filipão. Boa noite. Só Boa mais um noite. ponto sobre esse lance. Mesmo que não tenha o apito, essa sinalização do Dow Judge também configura como um apito inadvertido, né? Tipo, por regra. Então, É, mesmo que tenha recuperação, é, mata a jogada por causa da sinalização. Tanto a sinalização quanto o apito é uma sinalização inadvertida, no caso. eu fiz uma parada dessa no sábado e, como eu te falo, Nossa Senhora da Mecânica ajuda muito. Porque na hora que eu fiz, a câmera tava no bolo. Os caras estavam tipo num scrum, né? E eles estavam num rugby avançando. E eu só botei a mão pra cima e eu, ai, desculpa, regra 5. Desculpa, de verdade. Eu tô contigo ainda. Mas eu falei, cara, eu não vou fazer isso agora. Tipo, Nossa Senhora da Mecânica que salvou, né? Mas um dia de cada vez, né? Fala, Scoff. Tava mutado, desculpa. O primeiro ponto é que você estava falando de apito inadvertido. Uma das alterações do manual de mecânica desse ano é tentar, até nominalmente, o professor Briggs escreve lá, que é tentar fazer com que seja menos danoso ao jogo. Então, isso que você está dizendo assim, mas o apito foi logo depois do fumble e tem logo uma recuperação. Então, é meio que, se possível, vá pelo caminho de considerar uma recuperação logo depois, para tentar com que tenha menos essa questão de repetir o down, né? Sempre que Sim. possível. E aí, um outro ponto que eu ia te perguntar é sobre essa mecânica do down aqui, de o quanto você quer estar olhando para o backfield quando um passe ainda é possível e tem um elegível bem ali na sua frente. O quanto você quer deixar isso para o rap e o quanto você quer estar olhando as Aham. outras ações no campo. Tinha uma parada que os caras falavam no camp, que esse era o cenário mais difícil, tá? O spot, isso é uma parada que a gente tem que desmistificar também. Ali, ele é do referee, tá? O referee é responsável pelo maior avanço e tal. Mas, por exemplo, tu tá olhando tua rota, e aí tu vê que o cara tá recebendo um tackle. Cara, se os caras tão free of fall, por exemplo, tu não vai dar um holding ali, sacou? E aí é bom colaborar, porque até um negócio que o Tuta falava, né? É melhor você perder uma segurada do que um fumble ali, né? Então, nesse caso, é bom mudar a atenção, né? Tanto que teve um lance que eu falei com o João, falei, João, os caras, eles estão fazendo um RPO que tá me quebrando, porque o cara tá segurando a bola até o último segundo,
tem um passe que é muito parecido com um passe para trás, e eu tava olhando o número 2 no bloqueio. E aí eu olho, e aí? A bola já veio, entendeu? Eu falei, vou precisar da ajuda se eu não tiver certeza nesse tipo de ação, sacou? Porque é uma ação, tipo, tem a ação do teu cara da chave e tem a ação do passe vindo na tua direção. Por isso que é importante o árbitro do outro lado também dar uma colaborada nisso. Mas é difícil. Fala, Everest. É só mais um ponto que eu tenho dúvida sobre questões de faltas quando tem um apito inadvertido, por exemplo. Teve uma corrida além da zona neutra e tem uma falta pessoal da defesa. Como que a gente vai fazer essa aplicação? A gente espera a escolha do time de ataque, Isso aí. se vai repetir a jogada ou contar o avanço, depois ter essa questão da aplicação, como que funciona? Se eu não me falha a memória, a gente vai aplicar como normalmente a penalidade, tá? A gente só vai ver qual é a da situação. Ó. Se uma falta ou violação ocorrer durante uma jogada na qual haja apito inadvertido, a penalidade ou privilégio deve ser aplicada como em qualquer outra situação de jogo se não tiver em conflito com outras regras. Qualquer falta que ocorrer depois do apito inadvertido, mas durante a ação contínua, é tratada como bola viva. É o mais próximo que a gente tem de uma aplicação de NFL, né? Que tudo que dá para ser bola viva é bola viva, o que não é bola morta, né? Entendi, beleza, valeu. Beleza? Essa aqui, cara, é um lance. E aí é o que eu falo para vocês, né? Eu já compartilhei com algumas pessoas que depois de todo jogo eu assisto todos os meus spots. E eu sempre quero ter um aprendizado novo sobre os meus spots. Essa aqui, cara, era uma 4ª para 12, tá? E o carregador de bola, ele vai correr 11 jardas. E tipo, era começo de jogo ainda e tal, mas felizmente eu acertei o spot, mas eu acho que eu deveria ter tido um processo melhor. Ó, a primeira descida é na jarda 8, tá? E olha, ele sai, a bola cruza a lateral na jarda 9. Beleza. Só que tem caras do Arapongas atrás de mim e o quarterback. E eu não dou as costas aqui, porque eu estava muito, muito, muito concentrado em dar a primeira descida para o time B. E aí, puta, a sorte é que o Theo já veio limpar e tal, beleza. Aí o negócio, eu sempre penso, e se eu não tivesse o Theo ali? Entendeu? E se os caras tampassem na porrada ali? Ia ficar feio, entendeu? E aí é onde, tipo, cara, beleza. Independente se eu vou vender, cara, posso vender de costas o spot e apontar a primeira descida do mesmo jeito pro time B, tá? E aí o Theo até colaborou nessa chamada, falando que tava curto na linha e tal. Foi o que ele falou, eu não ouvi, né? Eu tava olhando tirando o print do cara cruzando a zona neutra. Tem até uma edição viewzinha aí para os mais chegados, tá? Então, foi um lance muito, muito interessante. E aí a gente conseguiu gerenciar bem, mas é o aprendizado que eu tiro dessa jogada também. Qual que é o outro? Ah, bora lá. Esse quarterback velocista vai pegar a bola, ele vai avançar, ele vai tomar um tackle, ele vai cair no chão e a bola vai sair. Tem algumas coisas que são importantes a gente falar aqui. Primeiro, finalizar a jogada, tá? Sinal de timeout, porque tinha sido a primeira descida, e, cara, vende, aponta para o chão que ele estava no chão. Aponta para o chão que ele estava no chão. Aponta para o chão. Cara, esse cara está down, esse cara está down, esse cara está down. Beleza. Cara, ponto importante, e aí vou compartilhar com vocês. A coisa que eu tenho mais sentido dificuldade dos wings são duas coisas. Jogadas que tem um spot em duas ações. Esse cara bate e cai para frente, ou esse cara bate e cai para trás, ou esse cara bate e cai para frente, para o lado. E a finalização da jogada, tá? Se você parar para prestar atenção, olha onde que é o spot de verdade, tá? Ó, ele vai tomar o teco. Opa. Ó, o spot de verdade dele, cara, é na jarda 1,5, 2, depois da cheia, tá? Que seria a jarda 28, basicamente.
Só que ele cai de verdade, ó, na jarda 26. E aí o corpo dele tá na 25. Você vê que a gente vai e marca o spot na jarda 28. Cara, é tomar muito cuidado com essas duas ações. Duas ações, duas ações, duas ações. É, uma coisa que eu faço, e cara, todo mundo sempre fala isso, cara, tira um print. Tira um print. Cara, é muito difícil o cara cair lá na frente sem ter batido esse joelho antes. Pega a repetição visual, cara. Tipo, passa frame por frame. Felizmente, hoje na Apafan a gente tem o Huddle. O YouTube, cara, se você for. Esse macete o Rafa me ensinou. Se você ir apertando menor que, maior que, você vai andar frame por frame. Cara, faça isso. Faça isso, mas tenha repetição visual. Pô, Guilherme, vou ficar vendo o jogo, ficar vendo spot? Vai, vai. Porque é melhor você saber que, porra, dos 170 snaps tu acertou 164 spots do que outra coisa, sabe? E eu fico muito feliz de que, pô, eu falei isso com o João esses dias. Falei, cara, eu optei 4 jogos nos últimos 3 fins de semana, né? Nos últimos 4 fins de semana, 3 fins de semana. Eu fico muito feliz que dos, sei lá, quase 600, dos quase 700 snaps que eu optei, cara, eu acho que eu errei o spot no máximo umas 7, 8 vezes. Foi um erro grande, sabe? Então, coloquem isso na prática de vocês, até, cara, de wing, porque vocês têm pouco spot que vocês dão no jogo. E muito é spot do cara caindo no chão, ou o cara cruzando a lateral. Isso é importante de ter na rotina de vocês também, para ajudar nesse caso. Alguém tem um ponto a colaborar aqui? Alguém quer trazer Parem alguma de coisa? disputar spot. Fica muito feio no vídeo também. Sim. Cara, eu só abro o microfone pra corrigir spot se for uma parada absurda, tipo, menor avanço. Ou o cara caiu Ou uma 2 jardas parada pra tipo, trás. você tem certeza que foi uma primeira descida, né? E o cara Sim. tá atrás, por exemplo. Exato, exato. E aí já vem. Cara, e assim, fecha com o teu outro árbitro, cara. Vocês não estão apitando um contra o outro, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto e o grande aprendizado, né, desse tipo de lance. Beleza? Fechar aqui o vídeo. Vou parar de gravar. O que eu vou falar pra vocês, tá? Só porque depois demora muito pra